A morte chega para todos nós algum dia, mas exatamente onde e quando você vai encontrá-la pela frente é um eterno mistério. Às vezes ela pode encontrar você no auge, sem nenhum aviso ou motivo claro. Outras vezes as pessoas enfrentam as experiências mais perigosas e aterrorizantes, e por sorte ou coragem conseguem chegar ao dia seguinte. Aí estão algumas das mais incríveis histórias da vida real sobre pessoas que encararam a morte de frente e viveram para contar a história. Número 10. O Bispo Sobrevivente. Essa pessoa sobreviveu à morte não uma, nem duas, mas 5 vezes. Salman Wardouni é o bispo de Bagdá, no Iraque, um país devastado pela guerra, classificado como o segundo lugar mais perigoso do mundo para cristãos viverem, depois da Coreia do Norte. Em seu primeiro contato com a morte em 2006, o bispo Wardouni foi parado sob a mira de uma arma em seu carro, mas conseguiu escapar. Ele perdeu o controle de seu veículo, mas conseguiu evitar bater, sobrevivendo de alguma forma. Em outra ocasião, alguns anos depois, ele estava esperando no trânsito quando um carro-bomba explodiu atrás dele, e a onda de choque jogou ele no ar. Milagrosamente, ele não foi ferido, e então sobreviveu a outro ataque à bomba enquanto comia seu almoço. Em outra ocasião, seu carro foi um alvo de tiros de metralhadora, quando membros das forças de segurança o confundiram com um terrorista. Mas ele sobreviveu, se escondendo na área dos pés do carro, até que um grupo de iraquianos veio em seu socorro e o levou para um local seguro. Apesar da violência, o bispo de Bagdá se recusou a deixar o país e continuou a servir sua comunidade durante 15 anos de guerra e perseguição. Para ele e tantos outros, a morte se tornou uma parte cotidiana da vida desde a invasão dos Estados Unidos em 2003, o que jogou o país no caos completo. Para o bispo Wardouni, a razão de sua sobrevivência é bem clara. Deus deu a ele uma missão a ser feita e ele não pretende desistir. Número 9. Sobrevivendo a um acidente de avião. Na véspera de Natal de 1971, um voo partindo de Lima, Peru, em direção à cidade de Pucallpa, foi atingido por um raio e despencou em direção ao solo. Todos os passageiros, exceto um, morreram no acidente. A única sobrevivente foi Juliane Keopke, de 17 anos, que caiu por 3.000 metros até chegar na floresta tropical peruana. Quando ela recuperou a consciência, primeiro se deu conta de seus ferimentos, os cortes por todo o corpo e uma terrível concussão. E então se ligou que estava sozinha na selva, sem poder encontrar sua mãe com quem ela estava viajando. Por mais incrível que pareça, ela passou os 11 dias seguintes lutando por sua vida e rastejando pela selva em busca de ajuda. Ela sobreviveu graças a um riacho próximo, além de ter encontrado restos de comida na bagagem de passageiros falecidos. Lembrando-se de um conselho de seu pai, ela seguiu o rio abaixo na esperança de encontrar civilização. Com o passar dos dias, ela foi ficando mais fraca e começou a perder a esperança de ser resgatada. Foi só quando ela aceitou a morte que finalmente encontrou um grupo de missionários que a salvou. Número 8. O Prego da Morte. Imagine sentir como se cada batimento cardíaco aproximasse você da morte. Doug Bergenson não precisava imaginar, pois um dia, quando estava fazendo umas coisas em casa, teve um encontro inesperado com a morte. Sua esposa estava fora, e ele estava trabalhando na reestruturação da lareira, usando uma pistola de pregos para prender madeiras. Mas um deslize rápido fez com que o prego ricocheteasse na lareira direto em seu peito, atingindo seu coração, mas errando uma artéria principal por 1,5 milímetros. Ele sentiu o prego se mover com seu batimento cardíaco antes mesmo de perceber o que tinha acontecido. Antes que o pânico se instalasse, Doug friamente avaliou a situação e decidiu que o melhor seria dirigir 25 quilômetros até o hospital sem arrancar o prego. Para sua sorte, essa foi a decisão correta, e a equipe do hospital conseguiu remover o prego e reparar o dano. Eles ficaram maravilhados com a calma que Doug teve durante todo esse encontro próximo que teve com a morte, mostrando que é possível não apenas encarar ela de frente, mas fazer isso sem se abalar. Número 7. Sobrevivente herói de um assalto à mão armada. Ser assaltado à mão armada é uma experiência bem assustadora, e não tem como saber como você reagiria caso isso aconteça. Mas esse próximo sobrevivente traçou o plano perfeito quando se deparou com uma situação que poderia ter sido bem diferente. Ahmed trabalhava em um restaurante de kebab de estilo egípcio na Nova Zelândia, e estava terminando seu trabalho noturno numa noite quando um ladrão armado entrou na loja. Era quase hora de fechar, e Ahmed estava sozinho quando o homem mascarado se aproximou dele, sacou uma arma e exigiu que ele entregasse os lucros do dia. Mas em vez de entrar em pânico, ele continuou preparando comida para os clientes e servindo a todos, ignorando completamente o ladrão. Um cliente chegou a caminhar até o balcão contornando o atirador para pegar sua comida. Por incrível que pareça, o lojista nem ligou para a situação, e apenas caminhou até os fundos do restaurante para chamar a polícia, momento em que o atirador confuso foi embora correndo. Foi uma aposta alta, mas valeu a pena, e Ahmed agora é conhecido em sua cidade como um herói. Número 6. George Orwell na guerra. Muitas pessoas conhecem George Orwell,
como o autor dos romances distópicos de 1984 e Animal Farm, mas poucos sabem que ele serviu como jornalista na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi travada em 1936 até 39 e lançou uma coalizão de anarquistas, comunistas e esquerdistas contra o exército fascista do general Franco. Orwell passou um tempo no campo de batalha documentando e escrevendo sobre os momentos decisivos na guerra, bem como lutando ao lado dos anarquistas. Durante o tempo que passou no campo de batalha, ele foi baleado 2 vezes, uma vez na garganta, uma ferida tão grave que ele não esperava sobreviver, muito menos falar de novo. E o segundo encontro com a morte veio mais tarde no conflito, quando os comunistas se voltaram contra seus antigos camaradas anarquistas. Orwell e sua esposa Eileen conseguiram escapar da Espanha no último momento possível, uma decisão que sem dúvida salvou suas vidas. Depois disso, ele decidiu que precisava de uma mudança de carreira e se estabeleceu como escritor. Fez muito bem, na minha opinião. Número 5. Sully Sullenberger. Esse próximo desafiante não apenas enganou a própria morte, mas salvou 155 pessoas e se tornou um nome popular e adorado por todos. Em 15 de janeiro de 2009, Sully decolou do aeroporto de LaGuardia, de Nova York, em um voo de rotina para Charlotte, na Carolina do Norte. Enquanto o avião estava subindo, um bando de gansos foi sugado pelos motores, resultando em uma perda total da potência do motor. Enquanto Sully avaliava a situação, ele percebeu que não teria tempo de retornar a LaGuardia ou chegar a qualquer um dos aeroportos vizinhos, sem bater em um prédio e matar muitas outras pessoas. Com a queda da altitude do avião, Sully tomou a decisão sem precedentes de pousar no rio Hudson. Os passageiros temeram por suas vidas quando o avião fez um pouso de emergência na superfície da água, próximo ao centro de Manhattan. Felizmente, o avião permaneceu flutuando por tempo suficiente para que os passageiros escapassem pelas asas antes de serem resgatados. Graças às decisões heróicas de Sully e suas habilidades de voo, ele conseguiu salvar a vida de todos a bordo. Ele foi até interpretado por Tom Hanks em um filme de sucesso de Hollywood sobre sua dramática história de sobrevivência. Número 4. A Fronteira Final. Imagine um mundo sem o Star Trek. Bom, essa outra dimensão quase se fundiu com a nossa, se não fosse pelo milagre que salvou o criador de Star Trek da morte. Poucas pessoas sabem disso, mas Gene Roddenberry costumava estar na Força Aérea dos Estados Unidos e em 1947 trabalhava como terceiro oficial em um voo comercial de Karachi, no Paquistão, para Istambul, na Turquia. O voo Pan AM 121 entrou em dificuldades no deserto da Síria e um dos motores pegou fogo. O avião caiu do céu, matando 15 pessoas. Roddenberry sobreviveu e retirou os mortos e feridos da aeronave em chamas. Sozinho, ferido e preso no deserto, a tripulação e os passageiros restantes estavam em uma situação desesperadora, e o número de mortos certamente teria aumentado, se não fosse pela visão determinada do criador de Star Trek em sobreviver. Ao longe, Roddenberry viu uma luz minúscula, tão pequena que ninguém mais notou. Com a ajuda de alguns outros sobreviventes, ele liderou o grupo até a fonte da luz, que acabou sendo uma base militar síria, onde encontraram ajuda. Pouco depois do desastre, ele deixou seu emprego de aviador para perseguir o sonho de escrever, e finalmente chegar aonde nenhum homem mais esteve. Número 3. Sobrevivendo 2 vezes em um dia. Sobreviver a um grande acidente é bem surpreendente, mas que tal 2? Para Robert Evans, um dia em setembro de 2008 sempre será lembrado como um dia de sorte e de azar incríveis. Robert Evans era um sem-teto e dormia em Boulder, no Colorado. Certa vez de manhã, enquanto andava de bicicleta, ele foi vítima de um atropelamento em um cruzamento movimentado. Ele foi levado às pressas para o hospital e examinado pelos médicos, que concordaram que ele estava em excelentes condições, considerando que tinha acabado de ser atropelado por um carro. Após a alta, Evans pedalou de volta para seu acampamento quando decidiu pegar um atalho para atravessar uma ponte. Vendo o trem de carvão Santa Fé se aproximando, Evans cometeu o erro de pensar que tinha tempo suficiente para cruzar rapidamente a ponte antes do trem. Esse foi um erro bem caro, e o trem estava indo mais rápido do que ele pensava, atingindo Evans e fazendo com que ele voasse da ponte para um riacho próximo. Mas, novamente, Evans sobreviveu. Mais tarde, a polícia o repreendeu por ter usado a ponte, uma vez que não se destinava ao uso de pedestres. Mas ele ficou feliz em conquistar o status de a mais nova celebridade local. Número 2. Escapando do caminho de um pedregulho. Saindo de uma cidade do Colorado para algum lugar bem diferente, dessa vez na bucólica zona rural italiana. Foi um dia como qualquer outro para os habitantes de uma fazenda de 300 anos nas colinas do norte da Itália. Mas naquela noite de 2014, 2 pedras gigantes de aproximadamente 4.000 metros cúbicos de rocha foram desalojadas da colina atrás da fazenda e rolaram em alta velocidade em direção à casa e às pessoas adormecidas. Enquanto rolavam pelo penhasco, as pedras quebraram tudo em seu caminho.
com a primeira pedra errando por pouco o prédio principal e destruindo completamente o celeiro ao lado. Mas a segunda pedra chegou ainda mais perto de causar uma tragédia, ao se dirigir diretamente para o prédio. Milagrosamente, a rocha diminuiu de velocidade e finalmente parou, a poucos centímetros da casa. A propriedade é da Igreja Católica e abriga vários membros da ordem servita religiosa. Embora existam especulações de que uma queda de rochas pode acontecer novamente, é difícil argumentar que Deus realmente está ao lado deles. Número 1. Sobrevivendo a um tsunami. Os tsunamis são um dos eventos mais mortais da natureza e podem devastar grandes áreas de terra do nada. E a menos que exista algum terreno alto muito próximo, muitas vezes você não tem o que fazer para escapar. Os tsunamis são causados por terremotos no fundo do mar, que fazem com que a água subitamente chacoalhe e vá para cima. O movimento subaquático causa uma enorme onda na superfície, que por sua vez começa a se mover através do oceano em direção a qualquer país que tenha o azar de estar em seu caminho. Na maioria das vezes, os tsunamis afetam nações asiáticas como a Indonésia e o Japão, que perderam dezenas de milhares de pessoas em tsunamis desde 2004. Essa reação em cadeia pode criar paredes de águas altas como arranha-céus, que aumentam de velocidade à medida que alcançam águas mais rasas perto da Terra. Como eles se movem muito rapidamente, são muito difíceis de prever e podem destruir uma cidade ou ilha inteira em questão de minutos. Agora imagine estar no mar e encontrar um tsunami. Bom, a única coisa que você pode fazer é apontar seu navio diretamente para a onda e torcer pelo melhor. E foi exatamente isso que a tripulação desse navio de guarda costeira japonesa fez durante o tsunami Tohoku de 2011. Esses homens tiveram sorte de estar em um barco tão grande que permitiu que eles surfassem na onda. Caso estivessem em um navio menor, o resultado poderia ser bem diferente. Então, qual desses acidentes quase mortais você achou mais impressionante? Você já esteve em algum acidente do tipo? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!